Pronto, acho que agora tá ok. Professor Felipe, tudo bem? Tudo Seja, ótimo. seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. O professor já inaugurou o espaço aqui, o Momento OAB, na segunda-feira. E a hora que no final eu falei assim, olha, gente, vocês vão me desculpar, mas até agora eu não achei nenhum professor de ECA para dar aula aqui. Aí a timeline disparou, né? Não, tia! Liga lá pro Felipe voltar porque ele dá aula de ECA. Eu confesso que eu não sabia desse detalhe, né? Daí eu conversei com o Felipe, o professor Felipe gentilmente falou, olha, eu não vou estar no Rio, nem na minha casa, vou estar no hotel, mas acho que dá para fazer aí a revisão de ECA. Professor, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco novamente, atendendo aqui o Momento OAB e com certeza deixando muito mais felizes aí os nossos queridos alunos que vão poder ter essa super revisão com o professor aí de ECA. Professor, o espaço é seu, fique super à vontade. Tudo bem, Tânia? Obrigado mais uma vez pelo convite. Não foi o que eu te falei, eu estou aqui em Curitiba, eu estou dando aula aqui na turma da OAB, uma revisão final para a prova de domingo. Então, tinha esse horário da tarde disponível. Falei, bom, se a internet do hotel funcionar bem, a gente consegue fazer. Então, que bom que está funcionando. Acabou que não atrasou tanto, né? Eu tive que fazer a mudança do horário por causa de um problema que eu tive aqui, mas agora eu acho que deu tudo certo. Bom, a gente vai fazer aqui uma revisão rápida sobre o ECA, né, tratando daqueles pontos que são os mais importantes. Eu tenho dado sorte nas minhas revisões de ECA, porque eu tenho conseguido acertar sempre as questões que vão ser cobradas lá na prova. Eu espero que dessa vez também aconteça isso. Não é? O ECA ele se divide em várias partes. Tem uma parte inicial, que é uma parte principiológica do ECA, onde ele adota a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, e também o princípio do melhor direito, do melhor interesse da criança ou do adolescente. Então, todas as regras do ECA, elas se baseiam nesses dois princípios, nessas duas instruções processuais. A doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse do menor. Isso significa que tudo o que tem de regra no ECA, ela sempre privilegia, sempre prioriza dar ao menor aquilo que é o melhor para ele. E conhecendo bem essas duas doutrinas, dá para, nas questões de ECA, ainda que o candidato, ainda que o nosso aluno, ainda que você que está ouvindo, não entenda bem daquele assunto especificamente, não tenha estudado a adoção, não tenha estudado aquele ponto específico da matéria, você consegue se sair bem na resposta, porque você consegue interpretar aquelas respostas levando em consideração que o ECA quer proteger a criança, quer proteger o adolescente, quer dar a ele aquilo que é melhor. Então, vou dar um exemplo. Há alguns exames, caiu uma questão em prova que tratava especificamente da adoção de crianças indígenas ou crianças de comunidades de quilombo. E aí, nessa questão, entre as assertivas, tinha uma que dizia que as crianças indígenas ou de comunidades remanescentes de quilombo deviam ser obrigatoriamente adotadas por pessoas do seio da comunidade de onde ela saiu. Enquanto havia uma outra opção que dizia que essas crianças deveriam ser preferencialmente adotadas por essas comunidades. Muitos candidatos ficaram na dúvida entre as duas respostas. As outras eram absurdas. Então, muitos candidatos ficaram na dúvida entre essas duas. Será que é obrigatório que uma criança indígena seja adotada por um índio da mesma comunidade indígena, da mesma etnia a que ela pertence? Será que é obrigatório que uma criança de uma comunidade remanescente de quilombos seja adotada por pessoas de dentro dessa comunidade quilombola? Qual é o melhor interesse da criança ou do adolescente? Ficar num abrigo, definitivamente, porque não há quem a adote, ou ser adotada por uma família, ainda que não seja dessa comunidade? É claro que há uma preferência por uma questão cultural, étnica, mas isso não pode ser uma obrigatoriedade. Uma obrigatoriedade ali excluiria a possibilidade de proteger essa criança ou esse adolescente. Então, essas duas regras, a proteção integral e a doutrina, o princípio do melhor interesse, elas instrumentalizam todo o ECA. Elas vão estar presentes em todas as regras trazidas pelo ECA. Bom, vamos para pontos. Eu vou ser bem pontual, é uma revisão. Vou ser bem pontual aqui em algumas questões que eu acho que podem ser cobradas. A primeira, clássica, é a diferença entre criança e adolescente. O artigo 2º do ECA estabelece essa diferença. E o artigo 2º do ECA, quando trata da diferença, diz que considera-se criança
para efeitos do ECA, aquela pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos. Isso significa 11 anos. 11 anos, 11 meses, 29 ou 30 dias, 23 horas, 59 minutos, ou seja, criança é quem tem até 12 anos incompletos. Essa é a regra trazida pelo ECA. Já o adolescente tem de 12 completos até 18 anos incompletos. Portanto, as pessoas que são protegidas pelo ECA são as crianças, aquelas que têm até 12 anos incompletos, e os adolescentes, aqueles que têm de 12 anos até os 18 anos, incompletos. Completou 18 anos, passa a ser civilmente capaz, passa a ser penalmente imputável, deixa de ser protegido pelo ECA e passa a ser regulado nos seus direitos e deveres pela legislação comum, pela legislação civil e pela legislação penal comum. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção. Mas lembrando que o próprio parágrafo único do artigo 2º, e ele já foi cobrado numa prova de primeira fase da OAB, ele diz que o ECA pode, excepcionalmente, ser aplicado a pessoas até os 21 anos de idade. E é importante fazer algumas observações sobre isso. Primeiro, como o próprio parágrafo já dispõe, se a aplicação é excepcional, ela depende de previsão expressa em lei. O ECA só pode ser aplicado a pessoas até 21 anos, ou seja, pessoas que já completaram os 18 até os 21, quando expressamente fizer a previsão dessa regra. Se ele não prevê expressamente essa situação, não há que se falar em aplicação do ECA. Segundo, o fato do Código Civil, em 2002, ter reduzido a maioridade civil de 21 para 18 anos, não alterou esse dispositivo do ECA. Então, o ECA continua sendo aplicado excepcionalmente, quando expresso, para as pessoas que têm até 21 anos. E isso independe das mudanças que ocorreram no novo Código Civil. E o outro comentário importante sobre isso é que essas pessoas de 18 a 21 não foram consideradas como adolescentes excepcionalmente. São adultos, jovens adultos, que terão o ECA excepcionalmente aplicado a eles, em razão dessa previsão expressa na legislação. Então, eles não são adolescentes, esse dispositivo não sofreu alterações em razão do Código Civil, e esse dispositivo só será aplicado quando o ECA expressamente fizer essa previsão. Eu vou dar um exemplo. O ECA prevê, nas medidas socioeducativas, que são aquelas medidas aplicáveis ao adolescente por ato infracional, eu já vou falar um pouquinho delas, que essas medidas podem ser aplicadas até os 21 anos. Vamos supor que um adolescente pratique um fato típico e antijurídico em matéria penal. Um homicídio, um latrocínio, um estupro, um roubo. Para ele não há crime, porque ele não é culpável, ele é penalmente inimputável. Mas ele pratica, no ECA, um ato infracional. E esse ato infracional praticado pelo adolescente vai acarretar para ele a aplicação de medidas socioeducativas. Ele praticou esse ato já no final da adolescência, é o meu exemplo, com 17 anos e 6 meses. O processo na vara da infância e da juventude demorou um pouco para ser julgado. Se esse processo demorou um pouco para ser julgado, vamos supor que a medida socioeducativa só foi aplicada a ele quando ele já tinha 18, ou até mais de 18. Pode ser aplicada? Pode. Até os 21 anos de idade, ele pode ser sujeitado à aplicação de medidas socioeducativas previstas pelo ECA. A partir dos 21, em nenhuma hipótese. No outro dia, uma aluna mandou uma mensagem para mim no Facebook dizendo assim: Felipe, se um adolescente aos 17 anos de idade praticar um ato infracional e demorar 10 anos para ser descoberto, quando se percebeu que foi ele, quando se chegou ao dia, já tinha 28 anos de idade, ele ficará impune. Não há como aplicar a ele medidas socioeducativas. A aplicação delas é até os 18 anos e, excepcionalmente, até os 21 anos, ok? Muito bem. Um próximo ponto que eu quero ressaltar com vocês aqui é acerca da prática de ato infracional pelos menores de 18 anos. O ECA tem uma parte inteira que trata dos atos infracionais praticados por crianças e adolescentes. E a primeira observação já vem nisso que eu acabei de dizer, vocês que estão aí prestando atenção conseguiram perceber. Tanto a criança quanto o adolescente praticam atos infracionais. Tanto a criança quanto o adolescente atos infracionais no ECA. A diferença é uma diferença de tratamento. A criança, ela ficará sujeita pela prática do ato infracional às chamadas medidas de proteção. Criança não pode ser punida. O ECA informa
absoluta entendeu que as crianças, por um critério meramente biológico, elas não são capazes de discernir quanto ao que elas fazem. Então, quando uma criança, alguém que tem até 12 anos incompletos, para o fato que está descrito numa lei penal como crime ou como contravenção, essa criança fica sujeita a medidas de proteção. Ela é punida. Em nenhuma hipótese essa criança uma punição. Ela está apenas a medidas de proteção. Então, sente que para atos infracionais, aquele que tem de 12 a 18 anos incompletos, praticou um ato infracional, esse sim se sujeita às chamadas medidas socioeducativas. E esse tema hoje é um tema muito relevante para a prova. Porque no ano passado, o legislador produziu uma lei, a Lei 12.594, eu falei ano passado, foi esse ano, a Lei 12.594 de 2012, e nessa lei o legislador criou um sistema chamado SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Esse sistema, chamado SINASE, criou uma forma de execução das medidas socioeducativas. Não há no ECA um sistema de execução dessas medidas. O ECA previa a sua aplicação, o processo para a sua aplicação, mas ele não previa um sistema de execução, como tem a execução penal, como tem a execução civil, ele não previa um processo de execução para essas medidas. Esse processo foi criado por essa lei. A lei deu competências à União, aos estados, aos municípios e regulou como funciona a execução dessas medidas socioeducativas. Então, quando um adolescente pratica um ato infracional e considera-se como ato infracional qualquer fato previsto como crime ou como contravenção na legislação comum, esse adolescente é submetido pela e da juventude a um julgamento com ampla defesa, com contraditório, um processo iniciado pelo Ministério Público muito semelhante ao processo penal. E durante esse julgamento, ou ao final desse julgamento, o juiz pode chegar à conclusão de aplicar a ele uma medida socioeducativa. Se ela for aplicada, o próprio juiz da infância e da juventude é que será competente para processar e julgar esse novo processo de execução. Esse novo processo de execução que a lei criou. Então eu aconselho, é claro que a gente está aí na antivéspera da prova e eu sempre critico aqueles professores que ficam na véspera da prova dizendo leiam tal artigo, leiam a lei tal, porque eu sei que chega uma hora que o candidato não consegue mais ler nada. Está focado na prova, já se preparou, já estudou tudo, ele está em busca desse tipo de iniciativa que a professora Tânia, ou a tia Tânia para os íntimos, não é, está procurando fazer, são dicas da professores, pontos específicos, sem ficar preocupado com o artigo tal, ou com a interpretação da lei, mas se vocês puderem, tiverem um tempinho extra hoje, a lei não é muito longa, tem uma lidinha nesses artigos da Lei 12.594 para tentar entender o que foi que o legislador quis fazer, criando esse processo de execução. Eu já mais importantes aqueles que eu julgo que podem perguntar, mas primeiro, vamos entender a medida socioeducativa. A medida socioeducativa, o ato socioeducativos, primeiro, são aplicáveis somente ao adolescente que praticou ato infracional, criança nunca. Então, cuidado com aquele tipo de casca de banana. O examinador vai lá e tentando te enganar, pede para assinalar a alternativa correta, e assim, letra A. Se é aplicada a internação à criança por ato infracional, tendo prazo máximo de duração por 3 anos e devendo ser reavaliada a cada 6 meses. Aí você se preocupa com o prazo, lembra que o prazo de reavaliação que o prazo máximo de duração é de 3 anos, que isso serve tanto para internação, quanto para semi-liberdade, quanto para liberdade assistida, e assinalando essa alternativa como correta, quando, na verdade, lá no meio, ele escreveu, será aplicada à criança por ato infracional, e isso é que tornava aquela assertiva inválida. A criança não se sujeita a essas medidas socioeducativas. Então, o primeiro ponto é, medida socioeducativa exclusivamente aplicável a adolescente e a infracional. Segundo a aplicação é exclusivamente da Justiça da Infância e da Juventude. Portanto, a Justiça da Infância e da Juventude, que pode ser exercida por um órgão jurisdicional diferente, alugado no interior do Rio ou aqui no interior do Paraná, onde eu estou hoje, aqui em Curitiba, tem na vara de família a atribuição para aplicar a medida socioeducativa ao adolescente. Isso é uma questão de organização judiciária local. Isso não tem nada a ver com a competência. A competência é Justiça da Infância e da Juventude. Agora,
órgão jurisdicional que terá essa competência, cada qual vai ser na sua organização judiciária a quem compete essa competência da infância e da juventude. Então, vejam só, a gente tem aqui uma questão importante. A questão de medidas socioeducativas é exclusiva da infância e da juventude, ou da justiça da infância e da juventude. Entendimento esse, inclusive, sumulado pelo STJ. É exclusivamente desses órgãos jurisdicionais. Medida através de um processo judicial, com ampla defesa e com contraditório. Eu estou citando pontos aqui, ok, pessoal, que você vai encontrar lá na resposta da questão. Vejam, quem é que inicia esse processo? A iniciativa é exclusiva do Ministério Público. Só o Ministério Público, em atuação na Justiça da Infância e da Juventude, é que pode iniciar esse procedimento para aplicar a medida à criança, desculpem. Então, exclusiva a competência da Justiça da Infância e da Juventude, só o público pode iniciar, será um processo com ampla defesa, com contraditório. Ao final do processo, se o juiz entender que realmente houve o ato infracional e que foi aquele adolescente que praticou, o juiz aplica uma medida socioeducativa. É prevista no artigo 112 do ECA. Até a internação. A advertência é uma bronca, um esporro. Ele chama a atenção do adolescente, reduz a termo e todos assinam aquela advertência. Então, a advertência é muito simples. Ela é reduzida a termo e assinada pelo adolescente, pelo advogado, pelo defensor, pelo Ministério Público e pelo juiz. Ótimo. A segunda medida é a reparação do dano. O juiz pode aplicar ao adolescente a obrigação de reparar o dano. Essa reparação, ela só é aplicável a atos infracionais que tenham repercussão patrimonial, que tenham repercussão material para o patrimônio da vítima. O juiz vai arbitrar o valor desse prejuízo. Se ele tiver elementos comprobatórios do prejuízo, vai esses elementos e vai que o adolescente repare o que ele causou à vítima. Legal. Terceira medida. A terceira medida é o serviço comunitário. O serviço comunitário é importante porque tem coisas para decorar. Primeiro ponto para decorar no serviço comunitário. O prazo máximo de duração é de 6 meses. E o serviço comunitário praticado é de 8 horas semanais de serviço comunitário. Então, prazo máximo de 6 meses, máxima de 8 horas semanais de serviço comunitário. Tudo bem? Pode ser aplicado em qualquer ato infracional quando o juiz entender que aquele serviço comunitário será importante para só educar aquele adolescente. A quarta medida é a liberdade assistida. A liberdade assistida é a liberdade que o juiz tem de nomear um orientador que irá acompanhar o adolescente em todas as suas atividades, nas atividades educacionais, nas atividades escolares, nas atividades todas que ele irá desenvolver. Essa medida socioeducativa será aplicada a esse adolescente, e esse adolescente ficará lá cumprindo essa medida através dessa orientação. É uma pessoa que vai ficar colada com ele, acompanhando se ele vai à escola, se ele faz as tarefas de casa, se ele desenvolve as atividades todas que ele deve desenvolver, como é o relacionamento dele familiar, e vai orientar esse adolescente no desenvolvimento dessas atividades para que ele, de forma melhor, para que ele se socio-eduque de forma adequada. A próxima medida é a semi-liberdade. A semi-liberdade, ela já significa uma restrição da liberdade do adolescente. Tanto que a lei do SINASE considera que a liberdade é uma das medidas restritivas da liberdade, do direito de ir e vir do adolescente. Na semi-liberdade, ele fica interno. Interno não quer dizer internação. Ele fica interno numa instituição educacional, mas dia para desenvolver as atividades dele na comunidade. Estudar, um curso de inglês, uma atividade esportiva, um ensino técnico, profissionalizante, nos próprios instrumentos que a comunidade tem para isso. Ele não fica o tempo todo dentro daquela instituição socioeducativa do menor, de atendimento socioeducativo dele. Ele vai à comunidade, onde ele visita os pais, visita a casa, visita os amigos, estuda, desenvolve atividades que vão colaborar para a sua ressocialização, para a sua socioeducação. Vejam só, por último, vem a internação. A internação é a medida mais severa de todas. Cuidado, é excepcional. A internação é regida por 3 princípios:
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição à pessoa em desenvolvimento. Eu vou repetir. Brevidade, o mais rápido. Excepcionalidade, só deve ser aplicada quando as outras medidas não forem suficientes. E respeito à condição à pessoa em desenvolvimento. O adolescente é alguém que está em desenvolvimento. Portanto, essa condição de pessoa em desenvolvimento deve ser respeitada nessa internação. Os pontos mais importantes quanto à internação são, primeiro, quando o juiz da infância e da juventude pode determinar a internação de um adolescente por ato infracional. A internação do adolescente por ato infracional, pessoal, só quando, artigo 122 do ECA, 1. Atos infracionais com violência ou grave ameaça. Atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça. Atos infracionais praticados com violência ou com grave ameaça, ainda que sejam o primeiro da vida dele, diretamente à internação. O adolescente praticou um homicídio, uma lesão corporal, um latrocínio, um roubo, um ato infracional análogo a um crime que tem violência ou grave ameaça como meio para praticar. Ele poderá ser diretamente internado. A internação poderá ser aplicada como medida direta para ele. 2. A internação pode ser aplicada quando ocorre reiteração de atos infracionais graves. Reiteração de atos infracionais graves permitem ao juiz a internação. Reiteração significa repetição. Ele praticou um ato infracional, foi aplicada uma medida que não foi a internação. Ele, depois de ter cumprido essa medida, reiterou em atos infracionais. Mas não é qualquer ato, são atos graves. Tráfico de drogas, um furto qualificado, qualquer coisa desse tipo. Que seja um ato infracional análogo a um crime grave, um crime que tenha gravidade. Não violência ou grave ameaça. Se tem, eu estou no inciso 1 do 122, posso falar direto. Então não houve violência ou grave ameaça. Mas esse ato infracional, embora violência ou grave ameaça, é infracional de natureza grave. Ele permite diretamente a internação. E a terceira hipótese, cuidado com ela, é pelo descumprimento reiterado de uma medida socioeducativa anterior. Tenha aplicado a serviço comunitário ao adolescente. O adolescente que foi submetido a serviço comunitário, ele está descumprindo o serviço comunitário. O juiz chama, ele se justifica. Se não tiver, o juiz determina, então, que ele continue cumprindo. Aí, de novo, porque é o descumprimento reiterado. Ele descumprindo mais uma vez, descumprir reiteradamente. Aí sim, se aplica a ele a medida socioeducativa da internação. Tomem cuidado. Nessa terceira hipótese, como o ato infracional não era grave, ele está sendo castigado pelo fato de ter descumprindo a medida anterior. A internação é de, no máximo, 3 meses. Então, tomem cuidado. Quando determinar a internação de um adolescente por descumprimento reiterado de outra medida socioeducativa, o prazo máximo será de apenas 3 meses. Nas hipóteses, vamos lá. Primeiro ponto importante, medida socioeducativa de internação é breve, excepcional e respeita a condição de pessoa em desenvolvimento. Segundo ponto importante, o cabimento. Com violência ou grave ameaça, reiteração em atos graves ou descumprimento reiterado de atos anteriores. Terceiro, tomem cuidado com isso na prova. O artigo 121 do ECA dispõe que as medidas socioeducativas de internação serão aplicadas por tempo indeterminado. Elas serão aplicadas por tempo indeterminado. O que significa isso? Significa que o juiz não determina o tempo na sentença. O juiz não escreve na sentença que essa durará por 1 ano, que essa durará por 6 meses. Não. Ele não fixa esse prazo na sentença. E a frase é que dizem que a internação deverá ser revista a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, o juiz da execução, que é o juiz da infância e da juventude, revisa aquela medida. Ele tem 3 alternativas. A internação,
substituí-la por uma semi-liberdade ou por uma liberdade assistida. Se o juiz mantém a internação, essa internação vai ser reavaliada daqui a mais 6 meses. Cuidado com um detalhe. Embora o ECA não dissesse isso, aquela Lei 12.594 de 2012, ela que esse prazo de reavaliação de 6 meses pode ser antecipado de ofício pelo juiz ou das partes envolvidas no processo. Então, o prazo de 6 meses, que antes não tinha previsão de antecipação, agora tem a previsão de antecipação. Esse prazo pode ser antecipado. Ok, tudo bem até aí. Continuando. Se o juiz mantém a internação, mais 6 meses. Mantém a internação, mais 6 meses. Mantém a internação, mais 6 meses. O prazo máximo será 3 anos. Terminados 3 anos, ele tem que ser liberado ou para semi-liberdade ou para internação, ou para liberdade assistida. Então, voltando. Determinou a internação, não fixa prazo. A cada 6 meses antecipáveis, nessa avaliação, pode ter a internação, pode mandar para semi-liberdade ou para liberdade assistida, ou pode liberar o adolescente. Se decidir por manter a internação, mais 6 meses. Novamente reavalia, novamente as 3 possibilidades. Manteve mais uma vez a internação, mais uma vez a gente continua, tudo bem? Então essa relação vai até 3 anos. 3 anos é o limite de internação que ele pode ficar. Quando conclui os 3 anos, o juiz tem 2 alternativas. Manter a liberdade para liberdade assistida ou liberar. Na internação não pode mais ficar, mas pode ir para uma liberdade assistida ou para uma semi-liberdade ou liberar o adolescente. Ok. Tomem cuidado com o seguinte, o ECA só é aplicável no máximo até os 21 anos. Se o ECA é aplicável no máximo até os 21 anos, se ele completar os 21 anos antes de completar o limite de 3, ele tem que ser liberado. O ECA só pode ser aplicado até os 21 anos de idade. Portanto, completando a idade de 21, ele tem que ser liberado. Próximo importante. Atenção. Muita atenção. E aí, Tânia, quando você quiser me cortar, você corta, porque eu já vi que Rodrigo Padilha, meu grande... Você já viu, né? Padilha já aqui ele tá te cutucando aí, ele tá te cutucando aqui. Eu nem cortei aqui. Eu vou dar mais uma dica e depois, antes de terminar, eu vou revelar um fato sobre Rodrigo Padilha, que eu estou falando sobre o ECA. Ele vai ficar muito bravo comigo. Eu quero dar a minha última dica, que é muito importante. Depois eu vou contar uma história sobre o Rodrigo Padilha. Tá bom o som agora, Tânia? Ele tá assim meio que oscilando, mas ele eu já fiz o teste achando que era a minha aqui, mas a minha não é, não. É alguma coisa de oscilação de rede Wi-Fi mesmo, daí. Mas pode ir tranquilo. Entendi. Tá bom, vamos lá. Então, olha só, a última dica, pessoal, é uma dica da lei do SINASE. A lei do SINASE, quando previu esse sistema de execução da medida socioeducativa, ela previu que prestem bastante atenção para isso ficar claro, porque não é muito fácil de entender na primeira olhada, o primeiro contato que você tem, e a gente aqui tem o tempo curto. Quando um juiz aplica ao adolescente a internação, e essa internação começou hoje, o adolescente foi internado, começou a internação hoje. Qualquer nova sentença que aplique uma nova internação por atos infracionais antigos, por atos infracionais anteriores a essa medida socioeducativa, serão absorvidos por essa internação. Em outras palavras, se o adolescente praticou 3 atos infracionais, foi aplicada a internação por um deles, ele começou essa internação. Se forem aplicadas novas internações pelos outros fatos, como esses fatos são todos anteriores ao início da primeira internação, não haverá um reinício, uma prorrogação, não haverá uma nova internação. Mesmo que ele já tenha terminado a internação em 3 anos, ou antes, se o juiz o liberar, se os fatos foram anteriores àquela internação, não há o início de uma nova internação.
Portanto, internado uma vez, todos os atos infracionais velhos da vida dele, anteriores àquela internação, não poderão gerar novas internações, tudo bem? Agora, um fato novo. Vamos supor que durante a internação ele saiu para estudar, praticou um novo roubo. Se esse novo roubo, com violência ou grave ameaça, gerar uma nova internação, ela se reinicia. Ela pode ser prorrogada. Eu vou ter uma nova internação por um fato novo. Então, o que você tem que ter na tua mente, de forma bem tranquila, é, iniciada uma internação, tudo que aconteceu antes dela vai morrer nela. Não gera uma nova internação, tudo bem? Então, iniciada uma internação, tudo que aconteceu antes não gerará uma nova internação. Beleza? Agora, fatos novos, esses geram uma nova internação. Legal? Bom, eu quero só falar mais uma coisa, prometo. Remissão. Remissão no ECA é com 2 S's e remissão no ECA é perdão. O promotor de justiça poderá perdoar o adolescente deixando de processá-lo. Ou se o promotor processar, o juiz pode perdoar o adolescente deixando de aplicar a medida socioeducativa. Então, a remissão é a atribuição do MP antes do processo, do juiz depois do processo. E a remissão pode gerar uma medida socioeducativa, menos a semi-liberdade ou a internação. Embora perdoado, o juiz pode aplicar uma medida socioeducativa, mas nunca a internação ou a semi-liberdade, que são as mais rigorosas. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de ECA. Quero me colocar mais uma vez à disposição da Tânia, que tem esse projeto maravilhoso aqui através da TwitchCam, que iniciou agora esse projeto também na OAB. Tenho certeza que todos os professores que participaram e todos os alunos que assistiram, candidatos que vão fazer a prova aí no domingo, estão bastante felizes com essa iniciativa. A Tânia, mais uma vez, está de parabéns. É uma inovação feita através da TwitchCam. Quero dizer também que eu assisti a algumas das aulas. Tenho vários amigos participando. Rodrigo Padilha, professor, que trabalha com a gente no curso lá no Rio, meu sócio no curso lá de Salvador. Padilha é um fenômeno hoje de direito constitucional, sócio do Sejus lá em Salvador, professor lá do Rio, tem segunda fase em constitucional. Galera que está assistindo, que vai fazer prova de constitucional na segunda fase, sigam o Padilha, porque ele é um fenômeno. Ele é talvez um dos professores mais gabaritados hoje, preparando para a OAB em Direito Constitucional, além de ser autor de um livro que já é best-seller dos livros de Direito Constitucional. Para ter uma ideia, eu não vou citar o nome, depois se o Padilha quiser ele cita. O monitor dele foi a um congresso de Direito Constitucional agora, um congresso nacional, e aí um famoso autor de Direito Constitucional chegou para o monitor e disse assim: "Oi, aí você faz o quê?" Não sei o que ele estava conversando. Ele falou: "Não, eu trabalho com um professor de constitucional chamado Rodrigo Padilha e tal." E aí o professor, autor de um bom livro, ele falou assim: "Eu vi o livro dele, dei uma folheada, li algumas coisas, gostei muito do livro, muito bem indicado, me coloque em contato com ele e tal." Então Padilha está brilhando e merece brilhar. Até porque vocês não sabem, Tânia, eu vou contar uma história, ela dura 2 minutos e aí eu libero para o Padilha. Vejam só, vocês não sabem, mas a mãe do professor Rodrigo Padilha, a professora Marlene Padilha, é a maior autoridade em ECA, por coincidência eu estava falando do ECA, que existe hoje no Brasil. Uma excelente professora de ECA. Leve a professora Marlene para uma TwitchCam sobre ECA, para falar do SINASE, depois com mais calma, porque ela é fantástica. E na época que o Padilha era garoto, o Padilha já está com seus 40 anos de idade, era opcional internar os filhos na FUNABEM e na FEBEM, para que eles estudassem lá e para que tivessem medidas educativas lá. A professora Marlene, defensora pública, está atuando com ECA, na época com Código de Menores, acreditando que isso seria bom, internou o Padilha lá. Então o Padilha é um exemplo de que realmente essas instituições, embora tenham todos os defeitos, elas podem levar, sim, à ressocialização de alguém e trazer essa pessoa depois para um futuro profissional de sucesso. Essas instituições têm esse poder, legal? Então eu deixo aqui esse recado. Quando vocês estiverem assistindo o Padilha, lembrem-se disso. Ele é fenômeno. Padilha, meu abraço, meu beijo. Tia Tânia, muito obrigado por mais essa oportunidade. Desculpe mais uma vez ter lhe deixado aí ansiosa porque a internet não entrava aqui, mas eu estou aqui no hotel, foi o que deu para fazer para poder participar.
Meus alunos queridos, não é? Fiquem com Deus, me adicionem no Facebook, quem ainda não adicionou. Amanhã, hoje, amanhã e sábado, eu darei novas dicas pelo Facebook. Não é? Então adicionem lá, me sigam aqui pelo Twitter. Não é? Eu estou muito feliz pela companhia de vocês. Legal? Tânia, muito obrigado. João. Professor, muito obrigado por estar aqui de novo comigo, viu? Foi um prazer sempre recebê-lo aqui. E... Maravilha, Tânia. Obrigado mais uma vez. Eu vou ver essa questão. Acho que eu vou converter meu perfil em fanpage também. A gente faz a migração, vou contar com a tua ajuda. Depois que passar essa primeira fase aí, a gente entra em contato para isso. Para os candidatos que eu não vou ter mais contato até a prova, uma excelente prova no domingo, cabeça erguida, fé na aprovação. Contem sempre com o curso Fórum no Rio de Janeiro, com o curso Supremo em BH, Sejus em Salvador, Jurídico aqui em Curitiba, com a Sejus TV, com a Fórum TV, com o nosso grupo, com a nossa equipe. É isso aí, Tânia, obrigado pelo espaço, obrigado pela divulgação. Estamos juntos. Estou sempre do lado de quem está ajudando os alunos, então estou sempre do seu lado. Um beijão, até a próxima. Obrigada, professor. Um grande beijo, até a próxima, viu? Está intimado condução coercitiva, segunda fase, viu? Maravilha, estamos juntos. Até mais, professor. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.